E ainda sobre a Covid-19, uma pergunta que a gente também se faz diante da doença é: como saber, né, se a pessoa está curada da Covid-19? E como cuidar de uma pessoa que tem a doença, mas fica em casa? Sobre essas dúvidas que todos nós temos, eu vou conversar agora com o infectologista Dr. Fernando Chagas, por Skype, ele está conosco. E, doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Total, obrigada pela sua disponibilidade. E eu já trago o boletim atualizado do Ministério da Saúde, que mostra que o número de pessoas recuperadas dessa doença no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão. A gente torce cada vez mais aí por pessoas recuperadas, viu? Muito obrigada. E como é que se define? Como que uma pessoa é considerada curada? Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Bom dia, Mônica. É uma definição um tanto quanto às vezes complicada. Por quê? Porque nós temos um problema, isso é em escala mundial, né? Da questão dos diagnósticos, da qualidade muitas vezes dos testes diagnósticos, por ser uma doença ainda muito nova, né? E ainda com muito a se aprender sobre ela. A sensibilidade dos exames às vezes não nos ajudam muito. Então a gente usa parâmetros, como por exemplo, como a pessoa está do ponto de vista clínico, o tempo do início do tratamento, dos sintomas. Por exemplo, eu abri um quadro hoje de tosse, de febre. Então, em teoria, em 14 dias, se eu não tiver, pelo menos nos últimos 3 dias antes dos 14 dias, sem sintomas, eu já sou considerado curado. Então, é uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Muitas vezes o paciente sai da UTI depois de 20, 30 dias, né? Esse paciente pode não estar transmitindo, mas tem que ter uma melhora clínica melhor para que a gente considere o curado. E por aí vai. Realmente não é algo tão simples, né? Então, porque principalmente vocês todos, né, da área que tem trabalhado aí na linha de frente com a Covid, ela é um desafio todos os dias, justamente porque é uma doença nova e não se conhece tanto sobre ela. E aí algumas pessoas precisam ser internadas, né, doutor Fernando, e outras ficam em casa. Para essas pessoas que estão em casa com sintomas da Covid-19, aí a pessoa fala: como que eu vou cuidar da minha mãe, como que eu vou cuidar do meu filho, como que eu vou cuidar do meu marido e assim por diante. Como é esse cuidado em casa, doutor Fernando? Eita, cortou o último, cortou um pouquinho aqui. Repete, por favor. Claro, repito. Gente, deixa eu falar que o doutor Fernando está falando ao vivo com a gente lá de João Pessoa, né? Então é muito bom tê-lo aqui conosco. A pessoa que está em casa, porque há uma diferenciação, né? Como que quais os cuidados que essa pessoa precisa ter em casa? Por exemplo, eu tenho ali, sei lá, o meu marido que está com a doença. Como é que eu faço para cuidar dele? Isso. O problema é o seguinte: a questão do contato, né? A gente tem cada vez mais conhecido como é a transmissão do vírus. A gente sabe um papel importante no toque, a transmissão pelo toque, né? Até muitas vezes mais importante do que a transmissão pelo ar. Por quê? Porque a gente tem, né, a orientação do uso da máscara. Então, primeira coisa importante: quem está em casa, que está com sintomas, mesmo antes do diagnóstico, qualquer sintoma que sugira o Covid, é importante já o uso da máscara, mesmo dentro de casa. E outra, tanto o paciente quanto as pessoas ao redor, elas têm que se preocupar com o toque. Então, a lavagem das mãos é fundamental. Fundamental separar os utensílios dentro de casa. Aquela pessoa ela tem que ter os seus pratos, os seus talheres, os seus copos, né? Todo esse cuidado diminui bastante o risco de transmissão, que a gente chama de transmissão intradomiciliar, né? Tendo esse cuidado, as chances são muito menores. Ter cuidado também em relação às superfícies, né? Onde o paciente estiver, quando ele sair e lavar, você pode preparar algumas soluções até baratinhas. Eu sempre oriento isso. Como assim? Por exemplo, você tem água sanitária em casa? Acho que todo mundo tem água sanitária em casa. Você pega 2 litros de água comum, pode diluir um copinho daquele de café, que é de 50 ml. Aquele copinho de café com água sanitária, coloca em 2 litros de água, forma uma solução de 2 litros que você pode limpar as superfícies, limpar a maçaneta na porta. Esse tipo de cuidado, por mais simples que pareça, tem um impacto muito grande na diminuição dos riscos de transmissão dentro de casa. Cuidados simples, né, que a gente pode ter. Doutor Fernando, a gente falou, né, de pessoas curadas. Hoje no Brasil já ultrapassa aí 1 milhão. E a gente pode falar assim: bom, venci essa doença, vida normal ou não? Eita, cortou a ligação, cortou. A gente está com esse negócio dessa conexão meio difícil, mas eu vou repetir para você, doutor Fernando. A pessoa recebeu alta.
A gente pode dizer, ela está curada e pode levar uma vida normal ou não? Pronto, é o seguinte, vou dar um exemplo para você. Eu tive Covid. Você teve, doutor Fernando? Em teoria, eu não pegaria, não pelo menos em curto prazo, principalmente quando a gente sabe que o anticorpo que protege, chamado IgG, está bom. No meu caso, estava alto, né? Então, teoricamente, eu não precisaria mais usar máscara, eu precisaria... Não é bem assim. Você teve Covid, você se recuperou. Primeira coisa, você pode servir de transmissão para outra pessoa, mas não diretamente da sua via aérea ao falar para outra pessoa. Você pode servir de vetor. Por exemplo, você pode tocar no local que tem um vírus, você pode tocar em alguém que tem um vírus e tocar em uma pessoa que não teve essa doença. Primeiro ponto, né? Então, o normal agora é manter o cuidado. É o novo normal, como se diz. Você vai se manter de máscara, você vai se manter com a lavagem das mãos, você vai se manter com uma série dessa nova mudança cultural que nós tivemos em escala mundial. Primeiro grande ponto. Segundo, é muito comum, mesmo tendo critério de cura, você passou os 14 dias, né? Começou hoje, 14 dias depois você não tem mais sintomas, está curado. Mas mesmo assim, persistia uma tossezinha, que é chamada tosse irritativa, por semanas até. Né? A gente tem casos de pessoas com 3 semanas com tosse. E um pouquinho de cansaço ao subir uma escada, fazer um exercício a mais. Isso não quer dizer que você está doente. Infelizmente, são sequelas que em muitas pessoas a gente tem observado. E com o decorrer do tempo, elas vão melhorando, elas tendem a melhorar. Entendi. Conversa boa com o doutor Fernando. Eu vou fazer uma pausa com o senhor, tá, doutor Fernando? E já a gente volta com mais perguntas para você, doutor Fernando Chagas, infectologista, falando ao vivo com a gente lá de João Pessoa. Me disseram que essa cidade é linda e a gente tirando as dúvidas de uma forma mais leve com você também sobre a Covid-19. Gente, antes de mais nada, eu preciso agradecer a sua participação. Eu tive que pedir auxílio aqui para assistência de produção, porque eu não estou dando conta ali das mensagens que você está enviando para a gente. Então, muito obrigada, tá? Aos poucos a gente vai tirando as suas dúvidas. Falar em dúvidas, hoje a gente trouxe mais uma sobre a Covid-19. Quando a pessoa é considerada curada, né? Recuperação, tá tudo liberado ou não? E eu estou conversando com o infectologista Fernando Chagas, ao vivo, direto de João Pessoa, que está com a gente pelo Skype. Doutor Fernando, eu preciso perguntar a você, que você disse que teve a Covid-19. Como é que foi isso, né? Como é que você recebeu esse diagnóstico e como é que foi o processo da doença para você? Eu sempre tinha um outro quadro de enxaqueca, uma coisa que já me acompanha desde a adolescência, né? Então, foi numa sexta-feira, eu abri um quadro de cefaleia, que é dor de cabeça, muito parecido com as minhas crises de enxaqueca, né? Junto com o enjoo, né? Aquela vontade de vomitar. Desculpa a palavra na manhã, né? Imagina. O pessoal tomando café aí. Mas, enfim, abriu dessa forma. Passei a sexta-feira assim. Então, eu já vim em casa, né? Eu trabalho no hospital de infectologia aqui. Inclusive, sou o diretor do Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas aqui na Paraíba. Então, vim para casa porque eu já fiquei com a luz, né? Como se diz, o alerta ligado. Quando foi no final da tarde para o início da noite, abri um quadro febril, foi quando realmente eu pensei na possibilidade. Já tinha orientado, minhas filhas realmente, a gente já tinha diminuído um pouco o contato com as meninas, mas realmente eu precisei que elas saíssem realmente de casa, são 2 crianças, né? Foi difícil porque esse período longe delas, nossa, é outro sofrimento do portador do vírus, né? Naquele período de isolamento, precisar ficar distante, sem o toque da família, né? Então, no decorrer da noite tive tremores, no dia seguinte acabei sentindo vomitando, sentindo dor no peito, dor muscular, até dor retroorbitária, que é ao redor dos olhos, que é mais comum em dengue. Isso. Né? A gente ficou suave e 3 dias depois eu tive o diagnóstico confirmando, já estava em isolamento. Né? Nos 7 primeiros dias eu senti realmente os sintomas, porque assim, Mônica, a doença ela é dividida em fases. A primeira fase, chamada fase virêmica, é quando o vírus está dentro do corpo da gente, que dura 5 ou 7 dias. É quando você vai sentir realmente sintomas como dor muscular, que é o que o vírus provoca, febre, a presença do vírus no corpo do sangue causa febre, você pode ter tremores, você pode, no meu caso eu tive tosse seca, né? Algumas pessoas têm coriza, que é o nariz escorrendo. Depois desses dias, geralmente a gente tende a melhorar. Eu comecei a melhorar a partir do 6º, 7º dia. Porém, algumas pessoas, principalmente aquelas que estão no grupo de risco, passam a ter outras coisas que podem se tornar graves. São aquelas pessoas que podem evoluir para forma grave. Que é o quê? Que é o cansaço, que é quando a gente realmente
tem que acender a luz do alerta para o risco de evoluir para forma grave, o cansaço, a persistência, a volta da febre. Você estava bom, de repente volta a febre, e por aí vai. A segunda fase é chamada fase inflamatória. E a última é que, ainda bem, né, a minoria mesmo das pessoas é que evoluem, aquelas que precisam realmente ir para a UTI, que é a terceira fase que a gente chama de tempestade de citocinas, ou melhor, tempestade inflamatória, que é quando o pulmão já está com lesão, já pode ter lesão nos rins e a pessoa realmente precisa ir para a UTI. Fiquei na primeira fase ainda bem, né? Melhorei e 14 dias depois já estava de volta ao trabalho. E aquilo que você falou, e esse cuidado constante que a gente vai ter por um bom tempo durante a nossa vida. Por falar em sintomas, eu vou trazer a pergunta de uma telespectadora que mandou aqui pra gente, doutor Fernando. A neta dela não informou a idade, está com sintomas de sinusite, está sem paladar. Pode indicar aí alguma coisa da Covid? Qual que é o que ela pode fazer? Procura um médico, não procura? Olha, eu não tive, né, no meu caso, eu não tive a perda do paladar e do olfato, mas foi bom você ter citado, porque é um sintoma muito característico, né? Algumas outras doenças podem até fazer com que você perca paladar ou olfato, mas não é tão comum, é muito raro. Então, no meio dessa pandemia, se você tem isso aí, há uma probabilidade muito grande realmente de ser Covid-19. Se a criança ou se a pessoa está adulta, se tem poucos sintomas, até o terceiro, quarto, quinto dia começa a melhorar, eu aconselho realmente ficar em casa, tomar medicamentos sintomáticos. Que são medicamentos sintomáticos. Você está com a dorzinha, toma um analgésico que você já tomava, você está com tosse, né? Procura tomar não tantas medicações, mas as alimentações, os alimentos que você já usava, que percebia melhora. Caso evolua, por exemplo, depois do quinto, sexto dia, quando começa a fase inflamatória, começa a aparecer cansaço demais, a febre persiste, aí realmente é importante procurar um médico. É interessante que a pessoa... Aí você pensa, poxa, eu estou doente, eu queria pelo menos saber se eu tenho Covid. Infelizmente não tem como todos, isso é uma realidade mundial ainda, né? Todos fazerem o exame, é interessante, né? Mas não é uma realidade ainda. Como eu te disse bem no início, os exames ainda são muito frágeis e a quantidade que se produz ainda é menor do que a quantidade que se utiliza no mundo todo, né? Então, não tem como para todos. Então, se você melhorou, fique em casa. Se você está com um quadro que sugere Covid, né? Muitas vezes, ao buscar o atendimento, você com quadro leve, você pode se expor realmente a pegar Covid. Você pode estar com outra coisa. Existem tantos outros vírus. Aqui mesmo na Paraíba, a gente está tendo muitos casos de dengue, casos de chikungunya, que dependendo do início dos sintomas pode até confundir. Imagina, você corre o risco agora de ter dois problemas. Se você, com sintomas muito leves, buscar uma urgência muito cheia, né? Às vezes, o PSF ou o posto de saúde perto de casa até ajuda, né? O colega médico ali pode avaliar e ver ou não a necessidade de caminhar para o hospital. Mas o interessante é tentar realmente se manter em casa. É muito bom você trazer a sua experiência. Deixa eu trazer, até surgiram perguntas aqui sobre as sequelas, né? Você disse uma das sequelas aí que a Covid pode deixar, e tem um amigo, aliás, é uma amiga nossa, eu acredito aqui, tem 65 anos, já está há 18 dias, o exame deu positivo, está sentindo fraqueza, o olfato não voltou. Quais são as sequelas, outras sequelas, por exemplo, olfato, paladar, problema renal? A pessoa pode ficar sem olfato ou paladar até semanas pós a melhora. É uma sequela que, claro, a gente tem sempre os relatos de que depois se restabelece, a pessoa volta, né, a sentir cheiro, gosto, uma coisa boa. Mas, às vezes, pode demorar bastante, assim como a tosse. Eu lembro que eu fiquei 3 semanas ainda com tosse. E ainda hoje, já faz 1 mês e meio, né, que eu tive a cura, vamos colocar assim. Ainda hoje, eu subi um lancezinho de escada e eu fico cansado, né? Com o tempo, a gente sabe que a tendência é melhorar. As pessoas que tiveram os quadros no início da pandemia aqui no Brasil, lá atrás, março, muitas tiveram esse mesmo problema e hoje estão bem, né? Então, pode persistir, não indico nenhuma medicação ou algo que possa acelerar a melhora, porque não existe. Cuidado com essa questão da automedicação. É o pessoal tomando medicamento achando, eu vou tomar esse remedinho aqui e não vou pegar. Por conta desse pensamento, que nem existe uma comprovação científica que diga que isso realmente venha a acontecer, você pode se descuidar
das medidas que realmente podem prevenir, que são os quais? Se descuidar de usar máscara, se descuidar de lavar as mãos, se descuidar em relação ao contato, cuidado em se manter a 1,5 metro de outras pessoas. São as verdadeiras medidas que a gente tem, que a gente não pode realmente esquecer, né? Exatamente. Eu vou trazer a Érica também, ela está com 40 anos, dizendo que você só teve esses sintomas mesmo, está no 16º dia após isolamento, ainda nada de olfato e paladar, como você disse, né, Fernando? Que ainda pode demorar bastante. Aqui tem uma amiga nossa com 25 anos, a Maísa, está sentindo muita dor ao respirar, cansaço. Deve procurar o médico, já teve 2 pneumonias graves. Essa é um sintoma que a gente se preocupa, porque veja só, tem um porém. Se o cansaço é aquele cansaço de esforço, você fez um esforço um pouquinho mais intenso e cansou, tudo bem, isso aí é algo que a gente espera que pode realmente acontecer. Agora, se é um cansaço mais espontâneo, o que significa isso? Você está deitado, você está em casa, você começa a puxar e não consegue respirar, você começa a ter dificuldade de respirar, isso aí é para ir de imediato, aí sim, uma indicação absoluta de buscar uma urgência médica, porque vão precisar, medir no dedinho aqui, ó, a quantidade de sangue que tem a quantidade de oxigênio que tem no sangue, vão contar a respiração e outros parâmetros, para ver se você realmente está evoluindo de uma forma perigosa. Eu preciso muito agradecer, eu tenho que liberar o doutor Fernando Chagas, que precisa ir para o hospital neste momento, mas eu quero reforçar o convite, doutor Fernando, para que você possa conversar com a gente novamente e ajudar os nossos amigos. Olha, muito obrigada, foi uma alegria conversar com você, e por mais que algumas pessoas já estejam cansadas da Covid, a gente precisa falar até para se informar e ficar um pouco mais tranquilo. Estou errada? Mônica, a ideia é a gente informar, eu sempre digo assim, uma população bem informada é uma população que adoece menos. A ideia é essa. E isso que você está fazendo é uma prestação de serviço à saúde, algo extremamente importante. Então a gente vai estar sempre aqui disponível. Precisando, gente, olha, vamos conversar, vamos informar, tá bom? Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia, um grande abraço, viu, doutor Fernando? E espero um dia conhecer João Pessoa aí na Paraíba. Um abraço. Obrigada a você também, meu amigo, minha amiga, que participaram aqui, né, dessa conversa com o doutor Fernando, tá bom?